extrema em muitas áreas, mas tem também um problema muito grave na sua representatividade sindical. E é preciso renová-la, é preciso fazer uma autocrítica, é preciso rever determinadas práticas, é preciso estabelecer uma relação diferente dos sindicatos com os partidos políticos, de maneira que os sindicatos voltem a ser o que é agudamente necessário para a classe trabalhadora, a fiel representação, antes de mais nada e antes de tudo, dos interesses dos trabalhadores. E isso eu vejo na gênese dessa iniciativa de vocês. A segunda razão é que nós precisamos conversar. O Brasil não tem solução para os seus problemas se a gente deixar a política continuar sendo reduzida a esse fla-flu odiento, né, que basicamente opôs em grave antagonismo o PSDB de São Paulo contra o PT de São Paulo, impondo esse enfrentamento para o país como um todo, e evidentemente cada um de nós sabe de que lado está e de que lado deve estar. Mas o Brasil precisa conversar um pouco mais complexamente sobre a nossa situação. E eu tenho procurado achar um caminho para explicar um pouco de onde é que vem essa minha opinião. E eu, para tentar que os ouvidos dos simpatizantes do Fernando Henrique, dos simpatizantes do Lula não se fechem, né, imediatamente ao mero fato de eu ter o meu lado, porque é necessário, enquanto a gente não vai para o Fla-Flu de novo, né, que a gente converse um pouco sobre o país. Então, repare bem, em 1980 não existiam as duas hegemonias no Brasil, nem o tucano Fernando Henrique, nem o tucano Lula e suas bandas. Em 1980, que é ontem, né, sob o ponto de vista da história de uma nação, é ontem, o Brasil representava 1% do comércio mundial. Isso é um sintoma internacionalmente reconhecido para estabelecer um tipo de comparação entre os países do mundo, que tamanho tem, que projeção tem no mundo. E a China, na mesma data, representava 1% do comércio mundial, igualzinho com o Brasil. Com uma diferença, nós tínhamos 130 milhões de habitantes e a China tinha 800 milhões de habitantes. Portanto, em 1980, ontem, o Brasil era relativamente um país muito mais rico do que a China. Hoje, 1980 para cá, o Brasil segue representando 1% do comércio mundial e a China já representa 12,5% do comércio mundial. Ou seja, a China, no mesmo período, multiplicou por 12 e mais meio o seu tamanho relativo, e o Brasil está patinando no mesmo 1% relativo. Isso aconteceu por quê? Vamos olhar o Brasil. É porque o Brasil, de 1980 para hoje, cresceu pífios 2% ao ano em média. Por que eu chamo o Brasil desse cá? Vem experimentando um crescimento de 2 milhões de brasileiros, mas é 2 milhões mais ou menos a quantidade de rapazes e moças que chegam por ano procurando o primeiro emprego no mercado de trabalho. E o Brasil foi empurrado, vocês viram isso, os mais experientes aqui, as senhoras e senhoritas não, porque são muito jovens, mas vocês viram o grave ganho de produtividade que nós fomos forçados a fazer em função da automação, da robótica, da troca de gente por máquina, que o atual prefeito de São Paulo, por exemplo, agora vai baixar um decreto, assina lá um papel e vai extinguir a profissão de trocador de ônibus. Se essa metade do custo embarcado da mão de obra de um ônibus fosse transferido para as passagens, e aí haveria, vamos dizer, um ganho, mas não, é só para incrementar a lucratividade do setor, que já é um setor caixa preta que todo mundo conhece e tal. Enfim, mas essa troca de gente por máquina, nas indústrias especialmente, que os economistas chamam de ganho de produtividade, aconteceu a quase 3% ao ano durante as décadas de 70, durante as décadas de 80 e 90. Agora deu uma parada, mas o fato é que nós não estamos crescendo com suficiência para gerar os empregos necessários para incorporar os jovens e para incorporar os 14 da meia-idade que estão perdendo o trabalho, não tem mais como se retreinar, se requalificar para entrar de volta em outra arte, em outra atividade. E isso explica de longe o drama que nós estamos vivendo hoje, que basicamente já alcança 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados e já são quase 9 milhões os brasileiros empurrados para o biscate, para atividade informal, para atividade de rua, sofrendo todo tipo de constrangimento, etc, etc. Por que razão isso está acontecendo?
Eu vou aproveitar para a gente ouvir o professor, que é de economia, e eu sou um observador da vida brasileira, tenho 37 anos de vida pública, já fui prefeito, governador, deputado estadual de oposição, deputado de situação, deputado federal, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, ministro da integração, então eu sou obrigado, mesmo burrinho assim, a procurar aprender as coisas, né, durante esse tempo todo. Eu tenho para mim que o Brasil está proibido de crescer, e aqui, se a gente concordar que a doença é essa, as pistas da solução, do remédio, parece que estão dadas aí. Quando o médico acerta o diagnóstico da doença, o remédio mais ou menos fica claro, até no Google a gente acha. Difícil é entender a doença. Pois bem, eu penso, para discutir, que o Brasil está proibido de crescer por 3 razões. Cada qual a mais forte. Eu vou apresentar só em ordem de apresentação. A gente pode escolher, evidentemente, qual é a mais grave, a menos grave, mas vamos aqui em ordem de apresentação. Primeiro, o passivo estrangulado das empresas nacionais brasileiras. Repare bem, de tanto juro alto por tanto tempo, e com o agravamento da competição global no mercado brasileiro, as empresas não estão conseguindo mais repassar os seus absurdos custos financeiros para os produtos numa economia que era fortemente combinada nos jantares de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, dos oligopolios, né? Em vez de ser o preço formado na competição, os camaradas jantam e combinam, espetado no lombo do consumidor, o preço com casca e tudo, e aí vai juro, vai tudo de ruim que tem na produção brasileira. Com o agravamento da concorrência internacional em função da globalização, etc., eles não estão conseguindo mais passar adiante. De maneira que as 300 maiores empresas brasileiras de capital aberto, cujos balanços são públicos, a gente conhece, publicado nos jornais, à força, que são obrigados a publicar na internet, nenhuma empresa, fez caixa suficiente para pagar o papagaio do banco vencido no mesmo período desse trimestre final. Olha o que eu estou dizendo. E isso é sintomático das outras, porque as médias e pequenas estão mais angustiadas ainda. Então não tem dinheiro privado para investimento. Então não tem como esperar desenvolvimento com esse passivo estrangulado do mundo empresarial privado brasileiro. A segunda razão é o colapso do investimento público. E aí você tem os números também que são absolutamente chocantes. O Brasil, o que está planejado, eles chamam de orçamento, né? O que está orçado para esse ano, tudo junto vai dar 1,6% do PIB. PIB, vocês já estão sabendo, é a soma de todas as riquezas que o país produz. Ou seja, de tudo que o Brasil vai produzir no ano todinho, vai sobrar R$ 1,60 por cada 100 para investimento, em tudo enquanto o país precisa. 0,4 vem da União, que eu desconfio que não vai investir, não vai cumprir o que está planejado, e isto é o menor volume de investimento desde que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Desde que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, o menor volume de investimento da União é esse, 0,4% do PIB. Ou seja, 40 centavos por cada real que o país produzir, por cada 100 reais. Né? Por cada 100 reais, 40 centavos é o que a União Federal vai investir. Vocês estão tendo notícia da quebradeira de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e mais 17 estados brasileiros. Quebradinho da Silva. Ou seja, com a despesa maior do que a receita. Resultado, o que vai restar de todos os estados e municípios juntos, planejando, que não necessariamente vai acontecer para esse ano, dá R$ 1,20 para cada 100 reais de riqueza que o Brasil vai produzir. 1,2, R$ 1,20 com 40 centavos, dá R$ 1,60 por cada 100 reais. Não dá para fazer serviço nenhum sério com este nível precário de investimento. E terceiro, é uma questão um pouco mais complicada, mas que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender, porque é aqui que a andorinha dorme. Quando a gente quiser resolver a parada, o que vai ter mais grave dificuldade para resolver, porque é uma questão ideológica e tem a ver com o poder internacional, é o desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro. Termina o ano, o nosso país tem um bocado de conta para pagar para os estrangeiros, e a única moeda que circula no mundo, fora das moedas nacionais, vocês já sabem, é o dólar. Então, termina o ano, acaba puxa a conta, e vamos lá. O que é que nós estamos devendo para os estrangeiros? Dá 100 bilhões de dólares de desequilíbrio em várias contas, e mais 124 bilhões de dólares quando o país cresceu 2% no último ano do primeiro governo da Dilma, 2013. Foi a última vez que nós crescemos a média do
O avião numa massa, eu boto ele aqui numa massa, e aí os óculos dela, e por onde você olhar, a cadeira que vocês estão sentados em cima, as fibras que